Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus sempre. Olha nós aqui outra vez para mais um Pão na Mesa. Texto no livro do profeta Ezequiel. O significado do seu nome, Deus fortalece. Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, um profeta muito usado por Deus, principalmente em visões e profecias. O seu livro é um dos livros mais ricos da Bíblia no quesito revelação, pois as visões e as revelações de Ezequiel foram riquíssimas e muito profundas. O texto é Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Disse-me o filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Disse-me o Senhor, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor Deus, Todo-Poderoso por todas as coisas. O que nós vemos neste livro de Ezequiel é uma profundidade muito grande de Deus o chamando, o vocacionando para o ministério profético. Ezequiel, filho de um sacerdote por nome Buzi, tinha como tradição, linhagem, seguir os passos do seu pai num ofício sacerdotal. Porém, Deus o vocaciona para o chamado mais estreito, mais árduo, mais espinhoso, que era o ministério profético, ou o ofício profético da profecia, ouvir de Deus e levar ao povo, aos povos, às nações. Ezequiel, ele começa o seu livro narrando a sua idade e não o tempo em que ele vivia, pois, segundo a tradição, o homem era chamado para o ministério sacerdotal, dava-se início aos 30 anos, pois, dentro da cultura e tradição do judaísmo, desde o tempo dos hebreus no deserto, como vemos lá em Números capítulo 4, nos seus versículos 3, 23 e 30, Números capítulo 4 nos mostra que a idade de 30 anos era a idade a qual os homens se acreditava-se estar maduro. Não à toa o próprio Jesus deu início ao ministério com 30 anos. Por causa dessa tradição, Jesus cumpriu toda a lei. Então, quando Ezequiel narra o ano, não era o ano que ele vivia, pois o ano que ele vivia era o ano 500. No ano 597, ele foi levado cativo, juntamente com muitos judeus, para a Babilônia. Porém, ele não teve a permissão de entrar na cidade como Daniel, que era seu contemporâneo, seus amigos e provavelmente outros judeus. Mas ele ficou às margens do rio Quebar, de frente entre a cidade de Babilônia, a metrópole, e o rio Quebar. Ele ficou naquele meio do povo. Lembrando que neste tempo a nação de Israel havia sido dividida, demolida em 4 partes, sob os 4 ventos, como Deus havia prometido. Então, nós vemos que um povo ficou às margens do rio Quebar, outros dentro de Babilônia, outros foi levado para Suzã, a fortaleza na Pérsia, e outro povo ficou, os pobres, fracos, velhos e doentes, em Jerusalém. Mas Deus estava com os olhos em toda parte, vendo o seu povo, que por causa do pecado da desobediência, da idolatria, eles foram entregues cativos por algumas vezes. Porém, Ezequiel começa narrando que aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Ele teve visões proféticas, visões profundas. Ele viu rodas de fogo, ele viu querubins
4 grandes querubins, e com 4 asas cada um. Debaixo das asas tinha mãos que saíam, e eles tinham uma cabeça, mas com 4 rostos, né? O rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de águia. Cada rosto tem um significado. O rosto de leão fala de realeza, nobreza, rei, reino, poder, soberania. O rosto de homem fala do primeiro homem, do homem feito imagem de Deus, do Cristo homem. O boi fala do trabalho, do serviço sobre o campo, sobre a terra, sobre este mundo. E a águia sobre a visão, além do alcance, a visão espiritual, a visão de Deus soberana sobre todas as coisas. E Ezequiel, ele vai tendo visões, ele vai vendo rodas de fogo por dentro de outras rodas, e essas rodas eram guiadas pelo Espírito Santo, e aonde o Espírito ia, as rodas iam, e os querubins seguiam as rodas. As rodas eram enormes, que metiam medo. A Bíblia diz que era o 5º mês, o 30º ano, o 5º mês, no 4º. Isso. E ele, no 5º dia, né, era o 4º mês, no 30º ano, no 5º dia do mês, né, e ele vê o céu se abrir, essa visão gloriosa do poder e da majestade de Deus para um homem mortal. Ezequiel, então, começa a contemplar e discernir, entender aquela visão. De tudo que ali ele viu o Espírito Santo, ele viu os querubins, né, os querube, guardiões alados. Querube no hebraico quer dizer guardiões, guardiões alados, guardiões da glória de Deus. Ele viu as rodas de fogo, né? Ele viu um carro-trono e Deus assentado em cima desse carro-trono que se movia sobre as faces da terra. É por isso que Deus diz que ele voa nas asas do querubim, o salmista diz. E Ezequiel, ele é muito inteligente, é considerado por muitos judeus como o mais inteligente de todos os profetas, aquele que era o mais sábio entre os profetas, o que mais tinha entendimento das coisas e discernia com clareza. Nós podemos ver que ele vai contemplando tudo o que ele via. Ele viu o firmamento, porém ele ouve a voz do Onipotente, e ele ali não aguenta aquela voz forte, aquela voz poderosa, assim como João vai cair lá em Apocalipse, vai se cair prostrado no capítulo 1 da carta do livro de Apocalipse. Assim também Daniel, no capítulo 7, ao ouvir a voz do Senhor, Daniel não suporta a sua presença, e Ezequiel cai. Então o texto, o Senhor fala: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, pois para ouvir a Deus é necessário estar de pé, posicionado, santificado, íntegro e reto, para ouvir a voz de Deus. Quando oramos, quando buscamos a Deus, nos ajoelhamos, nos prostramos, nos humilhamos, colocamos a boca no pó, mas para ouvir Deus é necessário estar de pé. Levanta-te e resplandece. Põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com o homem de qualquer jeito. Deus, ele desperta, ele avisa, mas para se relacionar com ele, o homem precisa estar de pé. E Ezequiel diz que o Espírito entra nele e o põe de pé, porque se não for o Espírito Santo para nos dar suporte, não suportamos o peso da palavra, da glória de Deus, da sua presença majestosa. Ezequiel, então, ele é erguido pelo Espírito Santo, e ali Deus lhes dá instruções e lhe revela o seu propósito e o seu chamado. Ezequiel não iria cumprir o ministério sacerdotal por 2 motivos. Primeiro, ele estava longe do templo, ele estava longe da sua nação, longe dos sacerdotes, longe de toda a atividade sacerdotal, de todo o protocolo, de tudo aquilo que cabia ao sacerdote. Ele estava longe de Israel, de Jerusalém. E segundo, que Deus o havia chamado com a chamada profética, para profetizar, para falar das visões e das revelações que de Deus ele havia de receber, como ele recebeu. Ezequiel recebeu um chamado árduo. Ele
receberia de Deus uma fronte, um revestimento com a estrutura de diamante para suportar as pancadas, pois eles iriam habitar com um povo que as suas palavras eram como sarças e espinhos. Sarça fala de palavras que queimavam, espinhos de dor. E também ele iria habitar com escorpiões. Isso fala de traições, perseguições, armações, calúnias, difamações. Pois muitos, quando vem o escorpião, se preocupa logo com um ferrão que ele tem nas suas costas, na sua cauda. Isto é, Ezequiel iria habitar no meio de um povo que Deus denomina como escorpiões. Mas Ezequiel havia recebido de Deus um revestimento, uma fronte como de diamante. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Deus nos reveste, Deus nos capacita para suportar os ataques, as palavras, as ameaças, as críticas, as difamações, as calúnias. Deus, esse que te deu uma fronte como de diamante. Não temas diante deles, que eu sou contigo. Ezequiel, ele tem uma vocação, ele recebe a chamada. Ao mesmo tempo, Deus vai lhe dar visões temerosas. Ele vai ter uma visão de uma panela, de uma botija. Ele vai ter a visão mais famosa, que é a do Vale de Ossos Secos. Ele vai ter a visão do templo, da restauração do templo e também da nação, que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 47, especialmente 47. Ezequiel vai ter a visão das águias. Ezequiel vai ter visões das uvas. Ezequiel vai ter visões de tudo aquilo que acontecia no templo, por trás dos bastidores. Como Deus, capítulo 8, vai lhe revelar, vai mandar ele cavar na parede. Ezequiel vai estar em comunhão com o poder e com a glória de Deus. Mas a Bíblia diz, filho do homem. Deus o chama de filho do homem. Deus não o chama de profeta. Deus não chama de meu ungido, de meu arauto, de meu porta-voz. Deus o chama de filho do homem, para Ezequiel lembrar que a sua essência é adâmica, que ele veio do pó da terra. Por mais que Deus use, por mais que Deus exalte, por mais que Deus dê ciência, por mais que Deus dê unção, somos homens de pó, somos carne e cinza, somos homens que veio do pó. Deus está sempre lembrando a Ezequiel, filho do homem, a sua essência é de carne, a sua essência é do pó da terra, a sua herança é adâmica. Lembrando, o Cristo ainda não havia feito, mas Deus estava sempre engessando ao profeta que ele era filho do homem, isto é, você vai profetizar, você vai ver, você vai enxergar, você vai ensinar, mas você é de carne, está sujeito a tudo e a todas as coisas, pois você é limitado, você é filho do homem, você é herdeiro de Adão. Porém, põe-te de pé e falarei contigo. Shalom.